Hoje vou te contar como você pode evitar desperdício de dinheiro e retrabalhos em obras com 7 erros muito comuns de decoração. Então, se você quer acertar no seu projeto, fica comigo nesse vídeo até o final. Bora conferir? Oi pessoal, tudo bem com vocês? O maior arrependimento das pessoas ao finalizarem uma obra, principalmente quando é executada por conta própria, são aqueles errinhos que passam despercebidos no processo da obra e que a pessoa só vai se deparar com o erro ao finalizar. Não sei se você já viu alguns casos assim, mas a proposta desse vídeo é te mostrar como você pode evitar esses erros para você economizar dinheiro, economizar tempo e não ter retrabalhos. Mas antes vou pedir para você já deixar o seu like, você que me acompanha, e você que é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao canal. Toda semana eu trago novidades de arquitetura e decoração por aqui. Se esse assunto lhe interessar, se esse conteúdo lhe agregar de alguma maneira, já deixa seu like também e participe da família. Se inscreva aqui e já ative esse sininho da notificação. A primeira dica essencial, principalmente quando você quer ter conforto, uma casa mais aconchegante, é você acertar na iluminação. E a gente acerta na iluminação quando a gente consegue ter um equilíbrio entre iluminação neutra e iluminação mais aconchegante, aquela um pouco mais amarelada. Mas calma, para você entender um pouco como que funciona toda essa divisão de iluminação dentro de um ambiente, você precisa entender como que essa luminosidade influencia no nosso organismo. Você já ouviu falar sobre o ciclo circadiano? Pois é, pessoal, esse ciclo circadiano é como se fosse uma espécie de relógio biológico que controla as nossas emoções e sensações dentro do nosso organismo de acordo com os horários do dia. E isso é muito relacionado à iluminação artificial também. Por isso que nessa tabela você vai verificar que a temperatura é de 2700 Kelvin até 6.500 Kelvin. Essa temperatura é medida de acordo com a posição do Sol durante o dia. Por exemplo, uma iluminação mais amarelada, 2700K até 3000K, ela vai causar em nós uma sensação de relaxamento. Ela vai ativar o nosso hormônio que se chama melatonina, que é o hormônio responsável por nos fazer relaxar. Por isso que essa iluminação um pouquinho mais amarelada é voltada para quartos, salas de estar, salas de TV, e a iluminação um pouco mais neutra e fria é voltada para nos manter mais despertos, mais focados e concentrados no trabalho. Por isso que você vê que em escritório a iluminação é um pouco mais branca, mais neutra, né? Gira ali em torno de 4.000K, 4.500K. E essa luz mais branca, como eu falei, tem a função de deixar a gente mais desperto. Por isso que colocar luz branca em todos os ambientes da casa não é legal, porque vai sempre te manter nessa produtividade, nesse foco o tempo inteiro, e você nunca vai sentir aquela sensação de relaxamento. A minha segunda dica para você, que faz total diferença na decoração, é evitar o excesso de móveis. Por incrível que pareça, isso influencia muito no nosso estado emocional. Um ambiente desorganizado ou muito pesado causa aquela sensação de um pouco de peso, e para você ficar um pouco mais relaxado, precisa ter esse equilíbrio da quantidade de móveis e da quantidade de objetos decorativos. O que eu vou falar aqui para você como sugestão: escolha as decorações que mais fazem sentido para você e coloque tudo estrategicamente. Por exemplo, você tem uma parede de frente com uma porta que você quer valorizá-la, por que não colocar uma estante bonita? E você pode colocar de uma forma um pouco mais organizada aqueles objetos pequenos de decoração, mini esculturas, livros, porta-retratos, mas tudo equilibrado. Sabe, quando a gente chega em casa e vai deixando a bolsa, tudo, blusa, jogado pelos cantos, isso também não é legal. Por isso que tem aquela ideia de fazer uma mini chapelaria na entrada da casa, porque é uma maneira de manter a nossa casa mais organizada, tudo ali bonitinho, né? Depois esse conceito também de manter a casa limpa
limpa por causa do coronavírus, enfim. Então você pode ter alguns objetos ali na porta de entrada que vai te facilitar na organização. Algum móvel que vai servir de apoio para você deixar essas coisas logo quando você entra na sua casa. E tem algumas maneiras, vou falar outras aqui super legais, como por exemplo, acima de um aparador, você pode colocar aquela bandeja bar, ou se você é do tipo de pessoa que prefere ter um espacinho café, colocar essa bandeja com algumas louças, alguma coisa que você goste, mas vai estar ali organizado. Essa bandejinha você pode colocar também na sua mesa de centro. Em cima do rack você pode colocar um vaso com uma planta natural que fica muito bonito, mas não colocar um monte de objetos pequenininhos ali em cima do seu rack porque vai poluir. A terceira dica relacionada aos móveis é o tamanho deles. Muitas pessoas se equivocam colocando algo maior do que aquele ambiente comporta. Eu tenho um exemplo prático que aconteceu na casa dos meus pais. A gente morava num apartamento pequeno de mais ou menos 55 metros quadrados e o meu pai comprou uma mesa redonda para 6 pessoas de 1,50 m de diâmetro, sendo que ali só caberia uma mesa de 1,20 m para 4 pessoas. Outras pessoas gostam de colocar aquele sofá enorme ou em L ou até mesmo para 4 pessoas, para muitas pessoas, sendo que nesse espaço somente comportaria um sofá de 2 ou 3 lugares. A dica prática que eu vou falar aqui para você: pegue uma trena e meça antes mesmo de ir até a loja ou comprar pela internet o seu móvel. Veja se realmente aquele móvel vai caber naquele espaço e o mais importante que a gente não pode esquecer, o espaço confortável de circulação que precisa ter ao entorno daquele móvel. Como por exemplo, essa mesa que eu falei para vocês que meus pais compraram, tinha um espaço para colocá-la ali, mas não tinha um espaço confortável de circulação, que é em torno de 80 centímetros, livre ao entorno da mesa. Então essa mesa ficou ali como se fosse um elefante branco e tinha um espaço muito pequenininho de circulação. Ficou muito ruim a circulação. Então é sempre você priorizar os itens que são mais importantes para você, como por exemplo, numa sala seria a mesa de jantar e o sofá. Num quarto seria a cama de casal, qual tipo de cama que você vai comprar, isso é super importante, né? Então, o que eu vou falar aqui para você? Sempre priorizar, primeiro, comprar os móveis maiores e depois colocar os objetos de decoração menores. A quarta dica é uma área molhada na bancada. É o rebaixo de 1 centímetro na pedra ao redor da cuba, que é o local para manuseio de alimentos ou para você ter um escorredor de louças. Se você quiser saber as medidas, todas as medidas para a bancada de cozinha, vou colocar um vídeo aqui na descrição. E um outro que eu falo somente de projeto de cozinha, que você vai saber de medidas, recomendações. Mas esse rebaixo é muito importante para algumas situações, como para evitar a água cair no chão ou a água cair ali no seu móvel inferior e diminuir a durabilidade da sua marcenaria. Até mesmo se você tiver ao lado um cooktop, evitar de molhar esse cooktop. Essa área molhada é especificamente para a água ficar ali, contida ali, para ela não se dispersar para outras partes da bancada. E muitas pessoas não colocam essa área molhada, que é super importante, porque tem até essa tendência de ter toda a bancada livre. Eu até entendo em algumas situações específicas, como por exemplo, se a pessoa não cozinha muito em casa, quer ter um visual bem clean e possui uma lava-louças ou um escorredor de louças embutido no armário e não tem essa necessidade de ficar manuseando alimentos toda hora porque pede alimento fora de casa, pede comida fora de casa ou almoça muitas vezes fora, aí tudo bem, eu já não vejo muito problema. Agora, se você é do tipo e tem a sua família, dona de casa, que toda hora precisa cozinhar ali, com certeza a área molhada é imprescindível você ter aí na sua bancada. Outra dica, pessoal, é para você que tem o porcelanato externo no banheiro. Muitas pessoas se arrependem ao fazer essa escolha. Por quê? Vou mostrar aqui para vocês a diferença de 3 tipos de porcelanato. O primeiro é o acetinado, tá vendo? Que é o que eu recomendo para o banheiro, para o piso de banheiro, porque ele tem um aspecto um pouco mais aveludado e ele não escorrega. Agora compare com esse daqui, que é o polido.
O polido, ele é muito brilhante, ele faz com que escorregue, né? Ele é muito escorregadio, então eu não indico para cozinha, para banheiro. Por exemplo, você pode ter esse acabamento acetinado, né, com esse aspecto um pouco mais aveludado que eu mostrei para vocês, nessa mesma cor no piso. E nas paredes você poderia colocar esse polido, porque já não teria problema. Mas o grande erro também que as pessoas têm justamente para não escorregar no banheiro é colocar um porcelanato que é específico para áreas externas, como área gourmet, ali a área da piscina, que é esse daqui que é muito áspero. Se chama porcelanato externo ou EXT, se você ver nas especificações. Ele é muito rugoso, dá para você ver aqui, ele é muito rugoso, o que faz com que sempre você tenha aquele aspecto bem rugoso. Por exemplo, se você pisar descalço no seu banheiro, você vai se sentir desconfortável, é mais difícil de limpar. Então eu não recomendo esse daqui, nem esse para piso de banheiro e nem esse polido que é muito escorregadio. Ou seja, eu recomendo para você o meio termo, que é o acetinado, que é esse daqui. Ao mesmo tempo que ele não escorrega, ele não é tão áspero e ele é fácil de limpar. Outra dica que você precisa se atentar é na escolha certa do rejunte. Rejunte A3 no mercado, pessoal. Aquele mais baratinho, que é o rejunte cimentício. Ele é mais rugoso, mais áspero e até mais poroso. Ele é o que possui menos resistência, por isso que ele é indicado para áreas mais secas. Tem um outro tipo, que é o rejunte acrílico, que ele possui algumas resinas, que faz com que ele seja um pouquinho mais impermeável, sendo recomendado para cozinhas, banheiros, áreas molhadas, como áreas externas. Porém, ele também vai escurecendo com o tempo, assim como o cimentício. E um terceiro tipo, que é o epóxi, que é aquele mais impermeável de todos, porém o mais caro desses três. E ele é recomendado para áreas molhadas, áreas internas. Já não é tão recomendado para áreas externas porque ele não pode ter um contato direto com o sol. Ele amarela com muita facilidade quando tem essa insolação direta em cima dele. Porém, tem uma quarta opção muito legal no mercado que faz a junção das melhores características do rejunte acrílico e as melhores características do rejunte epóxi, que é o rejunte híbrido. E ele não escurece o amarela com o tempo. Ele é muito prático também, porque pode ser aplicado com uma pistola. Esse híbrido, com certeza, eu indico para você que está aí no processo de reforma ou de construção da sua casa. E agora eu vou falar de um erro relacionado a projeto, que são as instalações elétricas. A quantidade de tomadas, a falta de tomadas ou o excesso de tomadas em locais que não são apropriados para elas estarem ali. Como, por exemplo, numa cozinha, você ter o excesso de tomadas em cima da bancada, naquela área da roda-banca em que a gente quer ter aquele visual clean, aquele visual somente do revestimento. Aí eu vou falar para você evitar de ter essas tomadas aí em cima desse revestimento. Coloque aquela torre de tomadas que é bem prática, ela fica bem discreta ali na bancada. Ela pode ser instalada com vários módulos, você pode escolher 127, 220, pode até mesmo ter um cabinho USB ali do lado para carregar o celular. Então todas essas instalações, elas são super essenciais de serem pensadas antes mesmo de você colocar ali os seus mobiliários, né? Por isso que tudo anda junto. Anda junto o projeto arquitetônico, o projeto de design de interiores e o projeto elétrico, tudo anda ali no mesmo compasso. Por isso que é tão importante você ter esse planejamento antes de executar a sua obra. E para finalizar, vou falar de um erro muito comum relacionado à mão de obra. E eu já passei isso na minha pele lá no início, quando eu me formei, que eu acompanhava obras, que eu não tinha uma expertise de conhecer a mão de obra especializada. Eu já tive um erro de, por exemplo, aquele ralo linear no banheiro. Esse erro é fatal, pessoal. Sempre acontece quando você não contrata uma mão de obra especializada que já tenha feito esse serviço. O acabamento fica muito ruim. E o que eu vou te aconselhar aqui, sempre quando você contratar uma mão de obra especializada, independente do serviço, pode ser um errinho ali de acabamento de azulejo. Outro erro super comum, aquele acabamento meio esquadria. Esse acabamento meio esquadria é feito um recorte 45 graus na ponta do porcelanato, né? Ou até mesmo a colocação das luminárias para não ficar torta.
independente da mão de obra que você venha contratar, pergunte para essa pessoa quais obras ela já executou. Veja como que é a qualidade do serviço dessa pessoa, que com certeza você vai errar menos na contratação da pessoa para fazer aí para você um forro ou uma instalação elétrica, os azulejos da sua casa, os porcelanatos. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Coloque aqui embaixo para mim qual dica dessas foi mais relevante para você e eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!